eu vou falar de sufoco também, mas não sufoco da seleção, sufoco do Brasil inteiro por causa das circunstâncias econômicas que nós atravessamos. Na quarta-feira passada, eu fiz aqui um discurso sobre a contratação dos poços de petróleo, da contratação da Petrobras, com 4 poços de petróleo sem licitação. E eu disse aqui que minha maior preocupação não era a falta de licitação. Trata-se de uma empresa estatal que pertence ao povo brasileiro e que, portanto, até se pode, nós brasileiros, representados pelo governo, assumirmos a contratação da empresa dos brasileiros. Claro que é uma contratação que pode trazer prejuízos ao caixa do governo se outras empresas, inclusive estrangeiras, oferecessem mais do que a Petrobras vai pagar. Mas, apesar desse risco, eu creio que eu não vejo grande problema na contratação da Petrobras sem licitação. O que eu vejo, sim, como tremendamente perigoso é o fato de estarmos contratando a Petrobras exigindo que ela pague um valor, tudo indicando que isso é feito para ajudar o caixa do Tesouro ainda em 2014. Porque isso ameaça a estabilidade financeira da Petrobras. É uma imposição nossa, dos brasileiros, representados pela presidente da República, usando uma empresa estatal para cobrir os erros, os equívocos nas finanças públicas que tantos de nós estamos aqui há anos, eu pelo menos desde 2011, avisando que isso aconteceria. O que foi feito foi exigir que a Petrobras pague 15 bilhões de reais por esses poços, dos quais 2 entrarão ainda esse ano. O que é estranho é que no dia seguinte à comunicação desse fato, quando uma empresa petrolífera recebe 4 gigantescos poços de petróleo, as ações dela caem. É muito estranho. É muito estranho. Toda vez que uma empresa descobre petróleo, suas ações crescem. Às vezes, muito. No Brasil, a Petrobras recebeu 4 poços e as ações caíram. Chegaram a cair 9%. O que está por trás disso? Muito provavelmente é a percepção daqueles que trabalham com petróleo, que compram e vendem ações, que compram e vendem petróleo, a percepção de que é muito provável que ou aqueles poços não tenham a possibilidade que se diz que tem, ou a Petrobras não tem condições financeiras de explorar aqueles poços que existam de fato. Nas duas hipóteses, a situação da Petrobras, depois da transferência para ela dos nossos poços, as consequências são muito graves. As consequências são ameaçadoras para aquela que é a maior das empresas brasileiras, que é um patrimônio não apenas da indústria brasileira, mas da história brasileira. A presidente Dilma chegou a dizer que esse fato de se passar os poços à Petrobras sem licitação para evitar a demora na licitação se justifica não porque vai entrar dinheiro no Tesouro, porque esse dinheiro, como ela disse, eu abro aspas, não dá para o gasto, fecha aspas. Se ela diz que não dá para o gasto 2 bilhões, é porque é verdade o que a gente vem dizendo, que o buraco é muito forte, muito profundo, que o déficit é ameaçador das finanças públicas. A presidenta da República reconheceu isso ao dizer que 2 bilhões não dá para o gasto. Agora, ela tem razão, 2 bilhões não dá para o gasto
no Tesouro, mas dá para atrapalhar as finanças da Petrobras. Nós, passa-se a impressão, estamos brincando de gestão financeira do Estado. Estamos brincando com empresas estatais e estamos brincando com o Tesouro. Quando baixa-se a tarifa de energia elétrica, é porque se está brincando com a Eletrobras. Quando se exige que a Petrobras pague por um poço de petróleo que ainda virão, depois de grandes investimentos, é porque estamos brincando com a Petrobras. E quando continuamos provocando esse desastre do déficit repetido nas contas públicas brasileiras, é porque estamos brincando de fazer com as finanças brasileiras. Na audiência em que veio aqui a presidenta da Petrobras, Graça Foster, o senador Pedro Taques disse que a impressão que tinha é que a Petrobras estava sendo administrada como se fosse uma barraca, uma venda, uma bodega. Ela ficou furiosa com isso. Mas eu acho que é pior. Não está sendo administrado por como uma bodega pelo seu gerente, pelo seu dono que toma cuidado. Está sendo administrada por pessoas de fora, o governo federal, querendo tirar proveito dela. Às vezes até beneficiando no presente a cada um de nós que usa carro e pode comprar combustível hoje mais barato, porque a Petrobras é obrigada a vender barato, com prejuízo. Mas isso vai custar caro no futuro. Isso não fica por aí. E pode trazer uma consequência política muito grande se a presidenta Dilma tiver que aumentar esse preço de repente, depois das eleições, passando a imagem clara para o Brasil de que enganou os eleitores. O povo que foi para a rua, que recuou, que está assistindo com muita alegria a Copa do Mundo, não vai perdoar esse gesto dela. Mas é o que provavelmente vai acontecer. Porque na sexta-feira, por exemplo, foi divulgado o resultado do Tesouro Nacional. E confirma o que muitos de nós vêm dizendo aqui. E éramos vistos como inimigos, em vez de nos verem como quem alerta de um problema adiante. Tanto o relatório da sexta-feira do Tesouro Nacional, como na segunda-feira, que foi divulgado sobre o setor público consolidado, ambos os relatórios confirmam a preocupação expressa no meu discurso de quarta-feira, que repete discursos que eu fiz ao longo desses últimos 3 anos, com uma repetição tão grande que está ficando chato. Mas eu tenho uma obrigação. Eu tenho a obrigação de estar alertando aos que me assistem, alertando o governo, alertando o Senado, de que nós estamos entrando numa situação de falência das contas públicas e ameaçando, para tentar enganar isso, com contabilidade criativa, usando as nossas estatais. O relatório trimestral de inflação do Banco Central aponta 2 dados que são terríveis. Um é o PIB. O PIB crescendo 1,6% em 2014. Olha, a população brasileira cresce cerca de 1%. Se o PIB cresce 1,6%, significa que cada brasileiro não cresceu nada. A renda per capita, o produto interno bruto por pessoa, fica mais ou menos o mesmo de um ano para o outro, o que significa que nós estamos empobrecendo cada brasileiro. Porque o crescimento da renda é menor do que, ou quase igual, ao crescimento da população. É como se uma família aumentasse a renda um pouquinho e aumentasse o número de filhos. Essa é a realidade. Mas o outro dado é a inflação. Já coloca que em setembro a inflação chegará a 6,6%, ou seja, superando
Não apenas a meta, que é de 4,5, mas superando a banda superior do limite, que é 6,5. É claro que, segundo eles, que a partir de setembro começará a cair, por razões sazonais, por razões das safras, por razões de diversas produções que tendem a baixar os preços. Mesmo assim, a perspectiva deles é que se terminará o ano com 6%. E quando a gente consulta especialistas, a impressão é que esse número é otimista. Isso tem a ver com o que eu estou falando. A inflação é uma consequência direta da perda de confiança dos agentes econômicos que vem da falência como o governo apresenta as contas públicas. Nós, ao precisarmos de 2 bilhões da Petrobras para cobrir um pedacinho que seja do déficit, nós estamos passando a ideia de que a crise é muito séria. Só que, em vez de assumir isso com vigor e convidar o povo brasileiro para um sacrifício que, por exemplo, para salvar a Petrobras, passaria pelo aumento do preço da gasolina, que para manter a saúde da Eletrobras, que é necessária para a energia elétrica para os nossos filhos, é preciso não baratear agora a energia elétrica. Politicamente, ninguém quer fazer isso. Mas esse é o desafio de quem é líder e não apenas candidato. Por outro lado, não é só uma questão eleitoral, tem algo mais grave, é uma questão de euforia mesmo. Vendeu-se tanto a impressão que o Brasil estava entrando no paraíso, que agora o governo não sabe como dizer que nós estamos nas vésperas de crises. E junte-se a isso a proximidade das eleições. Aí cria-se o quadro extremamente preocupante, que a maior parte de nós todos brasileiros não queremos ver, não queremos ouvir, porque queremos continuar usufruindo da euforia. O setor público tem apresentado déficits que nunca teve em alguns deles. Nós sempre tivemos superávit no chamado orçamento primário, que é aquele antes de pagar os juros. Nós sempre tivemos superávit para poder ter dinheiro para pagar os juros e, com isso, manter a credibilidade para evitar que aconteça o que acontece na Argentina, que, por não ter pago anos atrás as suas dívidas, continua hoje pagando um preço alto em termos de credibilidade. Sempre tivemos saldos, superávites. Agora chegamos ao ponto de ter déficit. O governo central apresentou um déficit primário de 11 bilhões. 11 bilhões no mês. Os governos regionais tiveram superávit, mas de 12 milhões. 12 milhões. 12 milhões não é dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o Neymar ganha 5 por mês. Em um ano, os estados e municípios tiveram um superávit de 12, gente. Ou seja, menos de 3 meses do salário do Neymar. E se quiser somar os salários de todos os jogadores da seleção, é pouco mais de 23 milhões. Corresponde a 2 vezes o superávit consolidado dos estados e dos municípios. Eles estão praticamente também com déficit. Tão equilibrado que eles estão. E todos endividados. As empresas estatais tiveram superávit melhor, 15 milhões. Mas 15 bilhões não é nada. A economia funciona na base de bilhões. O PIB é na base de trilhões. E a gente está falando em milhões. Isso mostra que a situação nossa é grave. Veja bem, no acumulado do ano, desde de janeiro a maio de 2014, o superávit acumulado, agora eu falo não um mês, como falei antes, mas eu falo de janeiro a maio, teve um superávit mais de 31,5 bilhões. No ano passado, nesse mesmo período, foram 46. Ou seja, uma redução de 46 para 31 é uma redução substancial. Considerando os fluxos acumulados nos 12 meses,
nós temos de junho a maio, junho de 2013 a maio de 2014, o superávit primário atingiu 76 bilhões. Mas no ano anterior foram 92. É uma redução muito grave, que faz com que caia de 1,8% do PIB para 1,52%. Aí, o que é que acontece? O déficit nominal, que é incluindo o pagamento da dívida, alcançou 173 bilhões. Esse déficit nominal, que é o nosso prejuízo depois de pagar as dívidas, foi, no ano anterior, 156. Ou seja, subimos de 156 para 173 bilhões. Agora não estou falando de milhõezinhos, bilhões. E a euforia continua. Isso que é grave. A euforia continua. E a euforia, ela cega as pessoas. Ela não deixa ver o que está na frente. Ela ameaça a lucidez. Eu acho que há uma carência de lucidez nas autoridades econômicas, financeiras, monetárias do nosso governo. Além de uma falta de lucidez, existe talvez um excesso de lucidez política. E lucidez política é melhor chamá-la pelo nome certo: oportunismo. Esse oportunismo está escondendo isso, esperando que o Brasil segure até outubro, e depois do outubro, com mais 4 anos de mandatos, aí pode-se fazer o que quiser. A consequência disso vai direto na dívida do setor público. O valor de 1 trilhão, aqui voltam os números grandes, a dívida 1 trilhão 700 bilhões, corresponde a 34,6% do PIB. Eu falo a dívida líquida, porque a bruta é muito maior. A dívida líquida, que é aquela que você tem a dívida menos os créditos que você tem para receber. E aqui é preciso fazer uma ressalva. Os créditos que nós temos para receber, dentro dessa hipótese de contabilidade criativa, eles são meio falsos. São créditos que nós não vamos ver o retorno. São empréstimos feitos a algumas entidades do setor público para que transfira a setor privado, que não vai pagar. Não dá para dizer que vai perder tudo, mas é perfeitamente provável que haverá uma inadimplência dos que recebem esse dinheiro, que é produto da emissão de títulos, que aumenta a dívida para financiar o setor econômico. Da mesma forma, senador Aníbal, que ontem mesmo, o que a gente viu? Mais um apoio à indústria automobilística sob a forma de isenção do IPI. É bom para nós que compramos carro, mas é ruim para o Brasil. É ruim para o Brasil do ponto de vista da sua coletividade, hoje e amanhã. Beneficia nós de hoje, mas não beneficia de amanhã. Eu tenho a impressão, senador, que o atual governo tem sim uma sensibilidade para o povo, mas não está tendo uma lucidez para o Brasil. Está sendo capaz de ver a necessidade de programas sociais que o povo brasileiro precisa, mas não está vendo as necessidades de mudanças estruturais que o Brasil precisa para construir o seu futuro. E é aí que a gente vê o crescimento provável da dívida, que de um ano para outro, agora elevou-se 0,4% do PIB. A dívida bruta tem uma situação mais grave, porque ela está em 2 trilhões 895 bilhões, 58% do PIB. É a maior dívida entre todos os países emergentes. A dívida per capita. A dívida total, não. Porque não dá para a gente comparar a dívida total de um país como o Brasil com a dívida total de países pequenos. Quando a gente compara os países emergentes e divide as suas dívidas pela população, a nossa é a maior. E isso não parece estar sensibilizando as autoridades do nosso país. O resultado disso
Eu creio que a gente viu em um belo editorial, a análise disso, na Folha de São Paulo, do último domingo, dia 29. Ali mostrou, ao longo do editorial, a crise que nós vivemos. Mas o título, às vezes, de um artigo é melhor do que todo ele. E o artigo foi O Fim da Fantasia. Nós estamos ainda criando fantasias e acreditando nelas por causa da euforia, quando é hora de percebermos qual é a realidade. Veja bem, senhor amigo, desde o jogo do Brasil, e eu não quero falar de Copa que todo mundo fala, mas desde o último jogo do Brasil, todos passaram a se preocupar com o estado da seleção. Mas os dados do Banco Central não fazem o governo se preocupar com o estado das nossas contas públicas. Por que isso? Porque na hora que a gente corre o risco de perder um jogo, todos despertam. Na hora de correr o risco de uma falência das finanças, a gente ignora. Nós temos que despertar para o fim dessa fantasia. Perder a euforia no imediato e manter a euforia no país grande, maravilhoso, rico, promissor que é o nosso, mas que vai ter mais dificuldade de chegar lá na frente se nós não cuidarmos com rigor, com cuidado, com responsabilidade do presente. Senador, eu gostaria de falar aqui um pouco mais ainda sobre essa análise que foi feita na Folha de São Paulo, que pessoas que trabalham comigo têm feito, que eu próprio tenho cuidado. Mas eu creio que ia cansar demais e ia dispersar a minha fala. E aqui eu vou ter tempo, porque nesses próximos dias a gente sabe que vai haver mais tempo para se falar aqui. Eu quero apenas alertar de que viver na fantasia sempre termina em quarta-feira de cinza. Viver fantasiado sempre leva ao sofrimento da quarta-feira de cinza. Nós não temos direito de fazer com que o Brasil viva uma quarta-feira de cinza. E eu não falo na quarta-feira de cinza de uma possível, indesejada derrota na eleição, da seleção, porque aí todo mundo vai entrar, sim, numa quarta-feira de cinza. Eu falo a quarta-feira de cinza da solidez das nossas contas, sem a qual solidez a economia não vai dar os saltos que nós precisamos. É isso, senhor presidente, que eu queria deixar aqui. E lamento que um dos problemas que a Copa está gerando é que ninguém mais ouve essas coisas. Todos criticam os gastos da Copa. Eu critico mais o dispêndio de energia intelectual que a Copa provocou. Nem piada se inventa mais no Brasil. Nem piada. Só se discute os jogos. Não se cria, não se improvisa. Quer ver um exemplo? Nesse final de semana foram as convenções dos partidos lançando o presidente. Esse era o momento do Brasil estar discutindo isso nos bares, nas igrejas, nas escolas, nas universidades. Ninguém discutiu as propostas dos presidentes e aves, embora é verdade, eu não vi proposta quase nenhuma deles. Mas era preciso estar debatendo mesmo que não houve propostas. Enquanto isso, o senador Requião fez um belo relato do seu plano de governo aqui. Para o estado do Paraná. Muito bem, finalmente um para o seu estado, mas para a nação. Os grandes candidatos, eu não estou vendo propostas que seduzam, que convençam, que digam que a gente vai dar uma virada. A presidenta Dilma falou em continuar para mudar. O Aécio Neves falou em mudar para continuar. E o Eduardo Campos não falou nem de mudar, nem de continuar, ou então falou de continuar e de mudar ao mesmo tempo. E isso no meio da Copa do Mundo, com todos nós despreparados para refletir sobre o que é que esses candidatos vão trazer de propostas para reorientar o futuro do Brasil, para civilizar o Brasil, para evitar que aconteçam várias daquelas incivilizadas, grosseiras que a gente viu no dia da abertura. Eu venho tentar aqui alertar
para o risco de uma quarta-feira de cinzas se nós não cumprirmos o nosso dever com as finanças públicas brasileiras. E cobrar dos candidatos que digam o que é que eles vão fazer para que as finanças públicas brasileiras não tragam esse sentimento de quarta-feira de cinza ou de derrota num jogo de seleção que a gente vê todo dia os jogadores chorando dos outros, felizmente dos outros países, felizmente, aquela tristeza terrível, que isso não aconteça com as finanças do Brasil. Porque aí pode ser até menos triste do que uma seleção, mas é um choro muito mais duradouro. É um choro que durará anos, até se reorganizar tudo, se refazer tudo. Ainda é tempo. E eu espero que a nossa líder maior, que é a presidenta da República, ela desperte, perca a euforia, caia na real para salvar o real e a economia brasileira. É isso, senhor presidente.